Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Meu nome é Edson, sou terapeuta sensitivo e, graças a Deus, acima de tudo isso, aprendiz de ser humano. A gente está mais uma vez aqui fazendo essa live amigável, já deixando bem claro para as pessoas, né? Amigável no sentido que a gente não veio pregar a verdade na vida de ninguém. Por isso, quem se sentir afim ou afins aos processos da sensibilidade, da mediunidade, do transe psicoanímico, dos transes de inconsciência, semiconsciência, consciência, nós estamos aqui e vamos trazer um pouco da nossa experiência como dirigente de casas de Umbanda, como também um aprendiz da espiritualidade. Ressaltando, estou dirigente de uma casa de Umbanda, né? Amanhã eu não sei, mas com certeza eu sou um espírito, assim como todos que estão me ouvindo, evoluindo. O Edson Rosa, eu aqui, vai falar de uma forma bem universalista. Não vou me apegar na doutrina espírita, por mais que eu vou trazer algumas informações, que não é novidade para ninguém. Nombrecista, Joshagyan, com muito orgulho, Nanano Bruquê, disjuntou algum Avagan com Yadiran, graças a Deus, mas também não vou me apegar na Umbanda em nada, a não ser em Deus e no amor. Então, que o afeto de vocês seja a verdade. E que, mediante a isso, somente a brandura do coração de cada um seja o grande ditador desta mesma verdade. Ok? Hoje são perguntas e respostas, está aí o textinho que eu fiz. Né? Eu não vou responder perguntas envolvendo a intimidade das pessoas, tipo pergunta particular, NAI, mas que envolva a mediunidade no sentido geral. Se eu puder acrescentar com isso, assim será. Porém, mediante aos processos mediúnicos, tem uma coisinha muito interessante que eu vou dividir com os médios. 99,9% das pessoas que de alguma forma são sensitivas ou sensíveis à espiritualidade, falo aquele nomezinho quântico. E hoje eu ouvi num grupo muito querido, com pessoas muito queridas, me fizeram uma pergunta que creio eu que encaixa perfeitamente aos nossos estudos de hoje. A pergunta foi: quando a consciência é quântica? Quando a nossa consciência alcança um nível quântico? Quando o nosso ser vive esse nível quântico? Então, meus irmãos, que essa informação vá no coraçãozinho de vocês, porque a mediunidade, ela é quântica quando o médium se serve da sua sensibilidade. Agora, se a mediunidade ela é só usada pelo intelecto, ela não é qualificada pelo consentir, que dá o consenso leal e real de quem você é, não de como você está. Se ela é apenas medida pelo cérebro, pelos feitos, mas não pelos fatos, pode ter certeza que a mediunidade, por mais que seja um instrumento de Deus e boa pelos guias, para o seu medianeiro, não vai sair da ponta do nariz e do seu umbigo. Então, nós temos uma consciência quântica quando nós nutrimos com amor e pelo amar o nosso amar próprio, sem mais impor qualquer tipo de condicionamento. Quando isso acontece, é quântico, porque somente o eterno do sentir, não do pensar, mas que dá o verdadeiro senso de preenchimento, de compaixão, de ternura, de ingenuidade, de humildade, é tudo sentir. Somente com esse senso que nós conseguimos derrotar o medo e afastar de nós de vez qualquer tipo de culpa. Quando isso acontece, tanto na vida particular, independente dos mentores, guias, protetores, orixás e santos, anjos e espíritos afins, nós vamos nos apoderar de nossas vidas. Isso é consciência quântica.
A consciência quântica não se alcança por cálculos mentais. A consciência quântica se tem, frui, germina pelo quanto de amor próprio que você se faz, porque você é o que nutre. E se você é o que nutre, tudo que você se transparece pela exemplificação da forma, do modo e do meio que você se faz, porque você está como médium, está como mãe, está como pai, está como parente, está como ser humano, é um exemplo de Deus vivo, inspirando ao outro admiração e contemplação. Graças a Deus. Isso não redime e nem muito menos tira-nos a responsabilidade de nos melhorar por nós mesmos, sem querer se aparecer para os outros. E para nós próprios se manter de bem e de boa vontade, porque boa vontade só se alcança pela qualidade nutrida do seu próprio amar. Valeu? Agora vamos começar. Deixa eu pegar meu celular aqui, que olha, os negócios de internet comigo... Eita, eu sou todo atrapalhado, viu? Quem me conhece sabe, todo atrapalhadinho. Mas vamos lá, eu vou tentar ver aqui algumas perguntas, se já tiverem. Eu peço para vocês, por favor, me ajudem, que eu não sei nada, eu só sei que eu sou eu mesmo, graças a Deus. Então, se puderem me ajudar, fiquem à vontade, ok? O tema é este que está aí, então... leiam ali o título e a gente está aí por isso mesmo. Ok? Vamos lá, então. Obrigado a todos, uma boa noite a todos. Depois eu vou escrever boa noite para todo mundo, tá bom? Tem um amigo que perguntou aqui, na verdade ele perguntou, né, o Quebra, eu não sabia que tinha Dirã no Candomblé. Na verdade, Oyá Dirã, ela não se manifesta em alguns candomblés. Eu sou de nação africana de Oió, entendeu? E ela não é senta, né? Aí é rituais muito seletos, não vamos ao caso. Mas ele não está errado, não. Em muitas casas ela não se firma, vamos dizer assim. Mas vamos a perguntas envolvendo mediunidade, que é o que nós vamos prover aqui. A Júlia Cristina, não sei se ela está perguntando, mas ela fala assim, o nosso amor próprio, daí a nossa mediunidade quântica, na verdade ela está... afirmando, creio eu, algo. Mas eu vou tentar tornar isso uma pergunta. Quando a gente se ama, a gente não depende, a gente partilha. Quando a gente se ama, estou falando para os médiuns, quando a gente se ama, a gente não depende, a gente partilha. Eu amo a Deus porque eu me amo também. Então eu partilho com Deus a minha vida e a minha existência. E assim se estende a meus orixás, que na verdade não são meus, é do universo, eles transpiram, transpassam por mim. Então eu tenho um quantum de uma cota de responsabilidade perante a minha existência. Não é os meus orixás, não é Deus. Eu tenho uma cota de muita responsabilidade pela minha busca de melhora espiritual. Não é o Espírito Santo, nem é Deus, é eu. Eu tenho compromisso nessa vida comigo mesmo de me fazer bem. Os orixás e os espíritos, os guias e os mentores auxiliam a mim e a vocês a essa procura. Agora, levar no colo, resolver a nossa vida, para mim é barganha. E espírito barganheiro é obsessor. E obsessor muitas das vezes já chega... né, os nossos altos maus tratos com nossos semelhantes e quando não com nós mesmos por falta de amor próprio. Ok? A Júlia Cristina Lima. Como se dá o processo de inspiração vindo pelos mentores? Quero dizer como você sente isso. É interessante. As pessoas, em algumas linhas espiritualistas, tá, eu não vou citar nome, mas é bem claro, só quer incorporar e baixa santo. É incorporar o caboclo, incorporar o guia, incorporar o mentor, e algumas mediunidades muito mais nobres de cá incorporação, e eu sou um médium de incorporação e de psicofonia, e eu não posso dizer que eu tenho orgulho disso, porque eu teria orgulho se eu ficasse de cara limpa e tivesse a bondade e o amor de um Benedito de Aruanda, mas eu não tenho. Ele é ele e eu sou eu.
Então eu tenho a responsabilidade de estudar e de melhorar o meu arcabouço mediúnico para que os mentores se sirvam disso. Porque não adianta eu ficar incorporado 30 anos, 40 anos fazendo a suposta caridade com o mentor, na balança do universo, o pesado sou eu, o leve é a caridade que o mentor fez, porque mediunidade não é prêmio, mediunidade é responsabilidade. Eu não estou aqui com mérito de médium, eu estou aqui com deméritos para ser sanados através do meu caráter, da minha índole e da minha conduta, que não depende de qual tipo de mediunidade que Deus ensiminou em mim e que os guias labutam por mim. É bem simples assim. Não tem vaidade, não tem esse negócio de egoísmo, não tem esse negócio de orgulho de ser médium. Quem tem isso, fazer o quê, né? O psicólogo, o psiquiatra, ou tem algum problema, mas K1, K1. Não estou dando letra para ninguém, é meu jeito mesmo. Agora, a inspiração, particularmente, é algo muito mais profundo de que a mediunidade de mecanismos físicos. Porque a mediunidade hoje inconsciente, de 1 a 10, é quase zero. Não tem mais médium inconsciente. É muito difícil. E aqueles que eram inconscientes estão começando a ter uma consciência. Só que para quem não estuda a mediunidade a sério e quer ver roupa colorida, quer ver despacho por aí, ou quer ver casas espiritualistas, os espíritas, ou bandistas, ou candomblecistas cheia, não interessa estudar outros mecanismos sensíveis do nosso psiquismo, da nossa alma, que nos anima, além da nossa vontade, do nosso desejo, a nossa intuição e as nossas percepções sensoriais, que nós chamamos de inspiração, aí vem a canalização. Então, como não é interessante estudar isso, porque vai tirar muita gente do seu trono e vai colocar todos os médios nivelados, o pai de santo, o dirigente, a única propriedade a mais de que ele é responsabilidade e mais deméritos de que méritos, porque ser pai de santo não é mérito, ser dirigente de casa espírita não é mérito, é responsabilidade. Então, minha amiga, eu entendo que a inspiração, isso está nos livros, perdão, isso está no livro dos médios, é a modalidade das mais sublimes que há, porque não exige, mas instiga do ser a reforma íntima do seu caráter, o refinamento da sua conduta, o aprimoramento de sua ética, tendo o mesmo, não a obrigação, mas a necessidade pela sua própria existência sã e lúcida de consciência, se fazer um homem de bem e de boa vontade pela religião que cega e pelos mentores que ele toma. Porque ele entende que é inaquebrantável a lei de sintonia. Mas hoje em dia não é bem isso que acontece. As pessoas fazem bagunça e o espírito de luz vem toda hora, só basta estralar o dedo, mas... Ai, meu Deus. Então, creio eu que eu expliquei, minha amiga, não só para você, mas por cima, o que acontece. Porque o que mais aparece hoje para mim, eu estou com 44 anos, minha primeira incorporação foi com 3 anos e 8 meses, numa igreja Assembleia de Deus, com caboclo pena branca. Eu não pedi para isso. Eu não pedi para incorporar ninguém. Eles vêm fazer o quê? Hoje até eu aceito numa boa, mas eu não me apego em nada a não ser em Deus. Isso não é prejunção, isso é amor próprio. Porque não é eu falar aqui para vocês, eu amo o Benedito, eu amo o Destancarru, eu amo a espiritualidade, e na minha vida particular ser um ogro, um estúpido com as outras pessoas. O terreiro que o Edson trabalha é vivencitude, é exemplo, é vivência. E isso, creio eu, para todo médio digno, né, deveria nutrir e saber. Isso não é novidade, não. Tá? Então, a gente entende que a inspiração é uma mediunidade nobre, assim como a intuição intuitiva, a irradiação intuitiva, a transmentação, que o Dr. Bezerra chama no livro Loucura e Obsessão, a telementação, também, que ele chama nesse livro, a transmentação, que também Ramati cita nesse livro, a psicometria, que é citada no livro Ação e Reação, são mediunidades que a maioria do ser humano tem em percepção sensorial, que hoje em dia, em muitas casas, não se valoriza, porque titulam que o médium que não incorpora não tem muita utilidade, ou o médium que não baixa lá uma entidade vai ficar de canto.
né? Então isso falta estudo, falta realmente querer desenvolver a mediunidade num lugar de caridade, entendeu? Não adianta fazer festa, 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 representação folclórica, ritualística, o nome que queiram dar, que eu também faço, eu não sou hipócrita. 2, 3 eu estou fazendo, né? Uma festinha para Ogum, para Exu, ou para espíritos, mas a gente entende que necessita o corpo mediúnico entender que a mediunidade está se refazendo. Mas como as pessoas trabalham com uma mediunidade carente de postura e carente de desenvoltura humana e humanitária, vale muito mais a pena Pruma e Paitese Brilho de que pega para capar, ou pega mesmo da caridade ao próximo. Mas aí é outro tipo de assunto, mas envolve também os processos mediúnicos, né? O que eu mais recebo é informações de pessoas falando, chorando, muitas até. Hoje mesmo foi 2, dizendo, poxa, Edson, eu procuro ajuda, tudo, mas eu não vou me fingir que estou incorporado. Aí o mentor vem, ou lá sem quem vem, me tira da corrente, ou me deixa na porta, e as pessoas ficam me olhando estranho, mas eu fico sentindo a energia das pessoas, eu até sei o que a pessoa tem, sem ela me falar nada, eu vejo situações, mas se eu falar isso, vão dizer que eu sou louco. É triste, para não dizer lamentável, por um templo, seja de umbanda, ou espírito, ou espiritualista, tratar pessoas médiums assim. Mas a grande maioria acontece isso, ok? O Heraldo Ezequiel está fazendo uma colocação. Podemos dizer que a irradiação intuitiva será a mediunidade do futuro, substituindo a incorporação? É muito interessante, meu amigo, e você já me conhece, a gente já trocou algumas informações indiretas ou diretas, eu sou muito sincero ao ponto de dizer que obrigado pela atenção de todos, mas eu não sou dono da verdade. Eu estou apenas colocando o que eu aprendi e o que eu vivo, ok? Se se afinizar, bacana, se não, pip, delete, está tudo certo. Então, a gente vê assim, evolução não se substitui, evolução se rarefaz. Quando a mediunidade se rarefaz, é para todos. Eu vou dar um exemplo comparando em sentido funcional. Eu vou repetir 3 vezes para ficar bem gravadinho. Funcional. Funcional, não é evolutivo. Algumas casas de umbanda raras fazem isso. Você entra numa casa espírita, e eu vivo isso, numa corrente de 30 médios, todo mundo de cara limpa. Dr. Bezerra de Menezes entra na casa. A maioria dos clarividentes que estão lá, vem Bezerra. Os médios de radiação intuitiva vão sentir cheiro de éter, vão ouvir barulhos de aparelhagens, e de vez em quando até pode sentir sintomas, né? Eu já enrolei a minha língua como alemão, apesar que eu incorporo 2 espíritos alemães. Então, o que eu estou tentando dizer? Numa corrente mediúnica séria, todos os médios sentem um mentor só. Não é incorporar, é sentir. Olha que sublimidade é isso. Olha que profundidade teria se as correntes se atessem a esse tipo de estudo e de aprimoramento mediúnico. Está lá nas revistas de Allan Kardec, quando ele sugere às pessoas que estudam o espiritismo, não é espírita, que eu respeito e amo muito, invocar os espíritos. O que é invocar? Chamá-los, conversar, vem cá, o que você faz? Quem você é? Como é que é o outro lado? O que você vê em nós? Há facilidade? Há dificuldade? Entendeu? Mas não, as pessoas chamam para dizer, olha, eu não tenho dinheiro, meu marido me largou, eu estou bebendo, estou sem mulher, estou sem emprego, mas a gente entende, ok? Então, respondendo à pergunta deste amigo, não é uma questão de evolução e término, é uma questão de evoluir e progredir internamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Até os meus 22 anos, eu era inconsciente. Eu incorporo o Pai Benedito, Tanakai, Zé Pilintra e outros semiconsciente. É como se o meu corpo tivesse todo anestesiado, de vez em quando eu escuto, de vez em quando eu vejo, de vez em quando eu não vejo, de vez em quando eu escuto. Muitos médicos espirituais, fora o seu Tanakai, como o doutor Adriano, Marciel e outros, que são raros vir, mas quando eu
sinto a irradiação deles, eu fico totalmente de cara limpa. Mas eles trabalham em mim a inspiração, a intuição, que não é a dúvida, mas é a certeza de o que eu estou fazendo, não é o melhor, mas com certeza é o que se faz de bem em mim. Quando isso acontece para o médium, ele se liberta da culpa, do medo de querer errar ou acertar, de querer se aprofundar ou ir de uma forma rasa nos processos mediúnicos. Ele apenas está ali como médium. Quando isso acontece no médium, cacique, caboclo, preto velho, médico, doutor, vai ver você como um primor mediúnico. Não vai ver como Edson Rosa, que só trabalha com Exu, só trabalha com caboclo, ou só trabalha com Bezerra de Menezes e não quer saber de Exu. Vocês entendem isso? A dificuldade que a gente dá a essas entidades? A gente cria uma dificuldade tão grande. Agora, eu não estou dizendo com isso que deve-se unir as linhas espirituais dentro de uma casa. Por mais que muitas das vezes o plano espiritual de luz e em Cristo, no sistema crístico, já é unido. A crítica, muitas das vezes, sai dos nossos ranços, dos nossos preconceitos. Né? Um deles, pelo que eu vi aqui, a maioria das pessoas estão falando, ou perguntando, cada uma de um jeito. A incorporação é boa, sim, para aconselhamento. Mas a irradiação, a sensibilidade é que nos dá a evolução, o aprimoramento. Eu falo e toco nessa tecla. Tira a mediunidade de um médium que é sensível. A mediunidade some, mas a sensibilidade é plena. Agora, tira a sensibilidade de uma pessoa que se diz médium. Se transforma um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Porque o que dá o tônus informativo é a sensibilização. Nós não somos máquinas que aperta botão, tira dedo, bota dedo, aperta botão. Ok? Então a irradiação ela não é uma questão de evolução. Ela sempre existiu. O que está evoluindo em nós, querendo ou não, é a nossa sensibilidade. É os nossos questionamentos interiores. Né? Eu acentuo, tem muita gente que acha que trabalhar 40 anos com preto velho, fazendo a caridade que é credibilizada pelo astral superior, claro que é. O esforço de ir no terreiro, de ir na casa espírita, trabalhar com o médico alemão, é sim. Mas se a pessoa, o médium, não tem a reforma íntima, o aprimoramento de caráter, conduta e ética interior, ele é que nem esse computador aqui que eu ligo e desligo. É simples. Mas, como eu disse, aí tem que estudar os livros de Kardec ou os livros sérios de Umbanda ou da espiritualidade. Não do umbigo que acha que incorporar resolve tudo. Vamos lá, então. Com licença. A Paloma Sampaio pergunta. Boa noite, Edson. Boa noite, graças a Deus. Qual a diferença de possessão, incorporação inconsciente? Olha que pergunta bacana. É legal esse negócio aí. A incorporação inconsciente eu já vivi na carne, eu repito, até os meus 28 anos. Inconsciente mesmo, tá? Só quem vive a incorporação inconsciente pode dizer. Então, existe uma inconsciência, você é inconsciente, mas eu entrava nos processos sonambúlicos, eu desdobrava, eu saía do meu corpo, eu via o caboclo lá batendo palma, estralando o dedo. E eu via, de ver, o que estava se sucedendo no campo astral da casa. Mas eu já falei com outros médios que eu tenho como confiáveis que diziam, não, eu não vi nada, eu dormia, mas quando eu voltava, era como se viesse flashes, eu via as coisas, ou eu ouvia, de ouvir, ou eu simplesmente sentia todo o processo que estava acontecendo. Eu não estava vendo, mas eu estava sentindo que tinha um espírito de luz, eu sentia o que estavam fazendo. Tanto é que as pessoas que me falavam isso não sabiam explicar, mas se elas se acalmassem, elas davam uma explicação que, pelo menos para mim, era muito lógica. A possessão, que é algo muito raro, se não for histeria do médium, que é a grande maioria, ela já é um processo que anula os teus processos de inspiração e de intuição. A incorporação inconsciente, ela se aprofunda muito em dois ângulos, porque você pode ficar inconsciente com um obsessor, um espírito, entre aspas, trevoso. E no teu inconsciente, ele buscar você
Você que está me ouvindo, médium, numa informação de uma vida passada que você foi um cientista, foi um mago, uma prostituta, um mendigo, um doutor. Por isso que muitas vezes, que é bacana falar dos processos não só de incorporação inconsciente ou de possessão, mas os processos de animismo. O animismo, ele não é ruim, ele só é ruim quando ele é vicioso, que é o que acontece hoje em dia, em muitos lugares. As pessoas não são médio de incorporação inconsciente, ou elas são semiconsciente ou em outras modalidades mediúnicas, mas elas se sentem constrangidas por não incorporar. Os dirigentes, os tutores da casa quase que obrigam as criaturas a baixar lá o ser espiritual, e a pessoa acaba se autossugestionando, ou quando não, mistificando, ou por orgulho, vaidade, ou por medo, né? Ou por se sentir frustrada, e ela acaba entrando nos mecanismos de não só mistificação, mas de animismo. E quando acontece isso, ela dá consultas boas, ela acerta até a cor da xícara que tu tomou café dentro de sua casa que ninguém entrou. Mas quando estuda a mediunidade, você não vê que isso é paranormal. Você vê que isso é normal ao sensorial ao humano. Então, a evolução mediúnica, ela normaliza a espiritualidade e ela exemplifica a não normalidade, a anormalidade de como nós vivemos aqui na matéria, referente à própria vida. Porque se nós lermos, eu vou de novo acentuar, livros espíritas de Umbanda sério, você vai ver que é 3 leis: fluido, magnetismo e emanação de pensamentos, sentimentos. Não interessa se é esotérico, pode ser da linha espiritual que for, dá outros nomes, mas tudo é magnético, tudo é fluido. Então fica tudo registrado. A possessão, ela vai trabalhar no teu sistema nervoso, inibindo totalmente a clareza fluídica, impulsos cognitivos da tua razão. Mesmo que inconsciente, você libera informações. Então, um espírito que te deixa possuído dele, da inteligência dele, nubla, interrompe o que você concerne, mesmo inconsciente, como certo e errado, bem e mal. Aí é uma possessão. E é algo muito perigoso e raro. Na maioria das vezes é histeria. O médium entra num estado de consciência, que ele fica até inconsciente, né, e possuído com ele mesmo, com as suas subpersonalidades, com as suas dores, com as suas frustrações e com as suas desvantagens de personalidade, criando múltiplos egos numa só vida, nesta mesmo. A incorporação inconsciente, ela deixa ainda freshes, não só da tua intelectualidade, mas do teu discernir pelos mecanismos da impressão e sensação, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela não calcula. A inteligência emocional estipula pelo sensível do sentir o que pode corromper a tua paz interior como certo e errado, bem e mal. Mas esse tipo de diálogo, para quem lê um livro correndo, como, por exemplo, o Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, ou um melhor ainda, não desfazendo mecanismos, o livro Os Mensageiros, que todo esse livro de Chico Xavier, escrito por André Luiz, é para qualquer médium de qualquer linha espiritual, vocês vão entender onde eu estou tentando chegar. Ok? Então, a possessão, para mim, de 1 milhão é 1. A incorporação inconsciente de 1 milhão é uma 100. A consciente, quase 1 milhão. Para semiconsciente. Ok? Vamos lá, então. Opa, o meu amigo, meu irmão Rafael, lá do Rio de Janeiro. Com licença. Ele fala: Edson, boa noite. Boa noite, irmão. Fica na paz do Senhor. Graças a Deus, é nóis. Saravá. O quanto do nosso embrutecimento do ego, atrapalha as nossas comunicações, tanto na psicofonia ou na irradiação intuitiva. É muito interessante. O ego não é ruim. O ego, amodestado pelo amar próprio, por essa verdadeira qualidade quântica de ser você mesmo, ouvem bem, o ego sendo amodestado por essa verdadeira qualidade quântica, ser você mesmo. Porque o que nós mesmos somos é nós próprios.
Nós nos revestimos com achismo alheio ou nós nos preenchemos com um estado de vazio das pessoas que estão no nosso meio. Então o ego, quando ele é dominado pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho, ele embrutece o conhecimento intelectual, baseando a verdade muito mais na forma de que na essência. Muito mais na maneira e no modo, na aparência, de que na essência. Muito mais no sólido, no palpável, do que vê, não do que enxerga, do que ouve, não do que escuta, de que qualquer outra coisa. Aí já vai pensando aí, Rafael, o que anda acontecendo aí em muitos lugares que trabalham com a mediunidade humana. Então o médium, quando ele deixa-se se levar pelo ego, o mentor é dele, só dele. A mediunidade é dele, só dele. A única coisa que é dele é o que ele menos nutre, paz de espírito. Então o ego, meu irmão, só atrapalha quando ele só quer entender sem conceber. Ele só quer entender sem se compreender. Ele só quer ver, enxergar, incorporar, dar sentido, sem intuir e sem se inspirar por ele mesmo. Isto é o inteligente que é burro. Isto e este é o ego que, quando diz que tem fé raciocinada, ele quer testemunho dos orixás, quer prova. Ele testa a Deus. Ele testa o espiritual. E quando a gente quer de fora, pode ter certeza, o que menos a gente tem é nós mesmos por dentro. E principalmente em paz consigo mesmo. Isto é um ego doentio. Este aí atrapalha a intuição, a irradiação, a incorporação e tudo mais. E mesmo assim, por caridade, as entidades aguentam um Edson Rosa da vida. Cheio de eguinhos. Então, Edson, os espíritos querem que a gente seja santos? Não, eles querem que a gente seja muito mais do que isso. Eles querem que a gente apenas se faça o que nós somos, mas que nós não valorizamos. Seres humanos, humanizados. Só isso. Aí o ego vai ficar onde ele deve ficar, entre o chão e a sola dos nossos pés. Entre o toque do copo e os meus dedos. Entre a minha visão e o computador. Mas o ego não vai tomar conta de mim. E não vai tomar conta do que está lá fora. Ele só vai ser um filtro, mostrando a diferença das coisas. Mas eu vou ser o produto que vai filtrar de verdade tudo, sem diferenciação. Porque se eu me amo, tudo lá fora, dia ou menos dia, há de se amar também, do jeito deles. Tudo é amor, pô. Uns doentios ou não, mas cá um. Ok? Então vamos lá, com licença. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muito obrigado aí pelas ajudas, viu? E o Edson é cabeçudo, eu não estou aqui ensinando nada, eu sou só alguém tentando, graças a Deus. Tentando. Uma amiga chamada Heloísa, ela pergunta, na irradiação intuitiva, o médium também pode adquirir trejeitos da entidade? Claro que pode, mas é isso que está, minha amiga. Eu vou dar um exemplo. Edson, normal, já teve situações de fora de casa espírita e de templo de umbanda, de onde for, eu atender como terapeuta mesmo. Eu estou colocando cristais na pessoa, nem estou pensando em espírito, e eu começo a ter tranjeito de caboclo. Me dá um estralo, eu começo a estralar dedo. Estralo o dedo, já falo meio enrolado, mas aí vem o estudo mediúnico. Por eu me conhecer
e eu sei que eu sou chato pra caramba, opa, para aí, o que está acontecendo? Mas eu não preciso parar, está tudo em mim. E eu deixo fruir. Deixar fruir é mistificar? Não. É incorporar? Também não. Porque quando você tem radiação intuitiva, intuitivamente você concebe e consente e acepciona que algo em você está sendo usado, e este algo é algo aprimorado. Não é apenas a tua inteligência fria e calculista, é a tua inteligência sendo lapidada pela sensibilidade. Então, minha amiga, todo médium de irradiação intuitiva deveria estudar profundamente os processos da alma, o arcabouço do espírito, o conteúdo acelso, ascensionado de todos nós, que nós nutrimos dentro de nós. Cada ser humano é um arcabouço infinito de conhecimento e de possibilidades. Então, Edson, quando você atende as pessoas como terapeuta, não tem nada a ver como médium, você dá de caboclo, você baixa o santo? Não. Mas já teve situações de eu não usar os trejeitos, mas me deu uma vontade, eu vou dizer assim, me deu uma irradiação de assobiar. O que eu faço? Não assobio, vou lá e ligo uma música com som da natureza. E instantaneamente, tudo flui. Porque é só separar as coisas. Agora, eu concordo com ela. Se eu estou dentro de um terreiro, de uma casa espiritual, aí eu me solto, eu deixo para ver o que o meu corpo, não só o meu cérebro, está querendo me mostrar. O que a minha sensibilidade, que não precisa provar nada, ela já é o testemunho de Deus em mim, quer me mostrar. Não a minha mediunidade, que tem que provar porque tem que ver, tem que ouvir porque tem que falar. Algo em mim está querendo me dizer algo, mas as pessoas não querem se sentir. As pessoas querem sentido às suas vidas, sem buscar o próprio sentido do que ela se faz em vida. E isso vem pela inspiração, não vem pela mediunidade. Isso vem pela intuição, não vem pelas modalidades mediúnicas. Modalidade mediúnica é ferramenta. Isso, dia ou menos dia, se não for bem utilizada pela sensibilidade da intuição e inspiração, ela enferruja, ao ponto de um médico sair de perto e um obsessor tomar conta, e o médico se sentir o último, a última bolachinha do supermercado, e está lá trabalhando com trevoso, momentaneamente. Ok, minha amiga? Então, há tranjeito sim, mas aí precisa, repito, uma casa ter estudo e entender. Né? Deus o livre se um médium de radiação intuitiva, de inspiração, dá um fluido nele, ele começar a bater palma, estralar os dedos, vão para, que você está se fingindo. E não, muitas das vezes a pessoa está ali irradiada por um grande mentor de luz. Entendeu? Mas as pessoas querem o quê? Querem que o médium faça igual aos outros, e não. Elas não se atêm a pegar e dizer, meu pai, sente. Caboclo, sente. Doutor, sente. E pega um lápis, uma caneta e dê um papel para ele, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que a tua intuição vai fazer. Qual mensagem que você vai dar. Pega um pincel para pintar um quadro. Estipule a mediunidade ser amodestada pela sensibilidade do Espírito Eterno. Porque hoje eu sou médium. O dia que eu desencarnar e voltar de novo, eu não sei se eu vou ser médium, mas eu tenho certeza que eu vou ter sensibilidade. Tá dado o toque. Tá dado o toque. Valeu, minha amiga. Mas eu me coloco no lugar das pessoas que talvez não incorporam. E eu digo, já falei em vários áudios isso. Eu, por mim, não incorporava. Até hoje eu não gosto, nem com os mentores e guias, porque o meu gênio não é grande coisa. E eu não gosto, até hoje, de, vamos dizer assim, de perder o meu controle sensorial, de perder o controle. Tá? É rompante, talvez é ego, pode ser, creio eu que é mesmo, mas mesmo eu não me sentindo muito bem, tudo que eu faço é com amor, e eu entendo, eu estudo os processos mediúnicos. Então faz parte da minha evolução, não da evolução dos meus mentores. Valeu? Vamos lá então. A Cíntia Amaral. Tomar banho de descarrego no dia da reunião mediúnica, de socorro,
e espiritual em centros espíritas, não de Umbanda, pode atrapalhar, deixa eu ver aqui que continua, a psicofonia, ou a incorporação, ou os processos mediúnicos? Olha, se você entender que o banho de descarrego depende da erva, eu não vou entrar em detalhes que a nossa live não é só para falar sobre ervas de banho, mas depende muito. Entende? O banho em si não, mas a erva que você vai usar. Se é um banho de descarrego e você está usando uma erva e você nutre por dentro uma responsabilidade mediúnica, ao ponto de ir na casa de caridade, se doar gratuitamente, não julgar as pessoas, não culpar ninguém, não amedrontar ninguém com informações paranormais e espirituais, e de coração servir ao próximo. Se tiver que varrer uma casa, varrer. Se tiver que escrever um nome, escrever. Se tiver que ficar na corrente, ficar. Se tiver que apenas ficar lá na porta recebendo as pessoas, servir com amor, com certeza, antes de tomar o banho, a limpeza já foi feita. Por dentro, que é principalmente por dentro. Agora, se você tomar um banho de arruda, um banho de guiné, um banho de girassol, um banho de rosa, e fazer o contrário de tudo que eu falei, e na casa já imaginando como é que teu caboclo poderoso vai chegar. E na casa imaginando quantas pessoas vão precisar do teu mentor, que não erra nada, as consultas são perfeitas. E na casa pensando qual roupa branca da última geração você vai utilizar, se vai ser de seda, de ninho ou de saco de arroz. E na casa pensando que você vai ter que girar muito, vai ter que se mostrar lá na frente, no auditório, no palco. Tratar as pessoas com grosseria, rispidez. E na casa achando que sem os teus mentores e principalmente sem a tua presença, nada anda. Ah, minha amiga, você pode, ou meu amigo, tomar banho de ácido sulfúrico. O ácido se evapora. E a hipocrisia desta pessoa, não estou dizendo dessa amiga que perguntou, continua. Podre por dentro, sujo por dentro e exalando as suas maledicências para fora. Lamentável, mas é a realidade. Ok? Porque qualquer banho de erva, sendo usado de uma forma correta, funciona. Mas eu desconheço como um bandista, candomblecista e esoterista, um banho, um ritual que te limpe e lhe mantém com caráter, com ética, com conduta, sendo-se se formando um homem de bem por dentro. Não existe ritual, só um que não é um ritual. É um estado de consciência, de respeito à vida alheia e respeito à própria vida, chamada reforma íntima. Esse aí é insubstituível. O resto é bengala. Útil, mas é bengala. Viu? Paliativo e dá por cima. Ok? Vamos lá, então. O Richard, perdão, meu irmão, se eu não estou respondendo direito ou falando direito o teu nome, viu? Eu sou meio cegueta. Mas vamos lá. A sensibilidade seria a inspiração da alma? A sensibilidade, ela é o sussurro do espírito. A sensibilidade, ela é o suspirar da nossa alma, o amodestador do nosso ego, o expansor da nossa consciência e o acalentador da mente humana. O dia que o ser humano entender que as verdadeiras inspirações são canalizadas quanticamente, quando a gente concebe no coração um estado de conscientização que é aqui, e de ciência que é aqui, a lucidez se faz nos nossos sentidos ordinários dos 5, visão, tato, audição, paladar e olfato, como algo que há de aprimorar mais e muito mais a nossa antena, para consentir a dor do outro sem sofrer, mas ao mesmo tempo se compadecer. Para sentir as nossas próprias dores sem sofrimento, sem lamento, mas tendo como oportunidade de evolução e de envolvimento humano. Consigo, vencendo os nossos instintos maledicentes, para o humano beneficente. Mas isso é tempo ao tempo.
É um nível de consciência que eu não tenho ainda, eu entendo, mas eu não executo e estou tentando, pô. Não existe difícil para médium, quando ele só quer ser médium. Existe dificuldade para a mediunidade quando quer se aparecer como médium. Aí é a dificuldade. E muita. É trabalho e trabalho, não tem meio termo. Não tem enrolar linguiça. Quem enrola linguiça é lá no açougue, lá. Viu? Apesar que os mentores não impõem nada. Você gosta de impor, é coisa de obsessor e espírito sem luz. Que nem eu, né? Ou que nem nós, sei lá. Que nem alguns. Vamos lá, então. A Sheila, creio eu que seja esse nome. As plantas de poder ajudam ou atrapalham no processo mediúnico? Olha umas perguntas muito boas, viu? Fascinante. Vamos lá, eu vou encerrar com esta pergunta, ok? Eu já usei Daime, não foi uma nem duas, muitas vezes. Eu já usei Ayahuasca, não foi uma nem duas, muitas vezes. Trabalho com xamanismo, se calcular tempo e espaço, há 22 anos. Sou um aprendiz xamã. Eu vejo que a ervas de poder, ela é um remédio para o ego, para a consciência e para a mente humana. Mas ela não é uma medicação para o espírito e para a alma. Se eu usar qualquer erva de poder para expandir a minha consciência, a probabilidade é eu expandir a minha ciência intelectual, da onde eu estou, de o que eu me faço e de como talvez eu poderei sair deste momento que ainda eu me paraliso, se for ruim, ou que ainda eu há de ir além, se eu me faço de bem. Prova disso que raríssimas pessoas, eu não estou falando de traumas, eu estou falando de expansão de consciência e mediunidade. Edson, a erva de poder, ela expande a consciência? Eu, particularmente, como usuário, há mais de 22 anos, eu digo. Eu não uso toda hora, já faz até um bom tempo que eu... Teve anos que eu usei só 2 vezes, tá? Nesses 22 aí. Eu vejo assim, eu tenho um trauma de infância, eu vou usar a erva. Que não é droga, viu? E também não é alucinógena. Ela vai lapidar o meu ego, lapidar a minha consciência, acalmar a minha mente, para minha alma transpassar a informação que o meu espírito eterno são quer me dar nessa existência. Obviamente haverá cura. Agora, esta cura só vem quando eu, independente da erva ou da planta ou das plantas, acometer, conceber em mim mesmo um senso de reforma interior que dê continuidade a esta expressão, sem precisar me servir de qualquer bengala, inclusive as plantas. Edson, por que alguns mentores aconselham a gente usar as plantas ou as ervas para a mediunidade? Pode ter certeza que ele está tratando o teu ego, não é a tua mediunidade. Ou ele está tratando algum bloqueio. Eu fui para a Amazônia, eu tive quase 3 anos lá. Falei com alguns índios e eu estou trazendo isso que eu estou falando dos índios, lá no miolo. E eles falam a mesma coisa. Eles usam para se comunicar com os espíritos. A cabeça, como eles dizem, a cabeça calma, e o coração, ó, eles fazem assim, ó, abre. É isso. Agora, se nós estudarmos a mediunidade, preste atenção na pergunta dessa amiga. As plantas de poder ajudam ou atrapalham no processo mediúnico? Nos processos mediúnicos, se nós entendermos que a expansão consciencial se dá em sentido da pessoa ficar mais sensível com ela, entre os atributos dela, ela há sim de abrir aí portais para os seus mentores se coligar a ela. Mas, uma coisa que eu noto, quando a ervas fica de bengala, nenhum mentor com responsabilidade kármica, com responsabilidade evolutiva, aceitaria isso. Porque a erva do poder e as plantas são utilizadas para desbloqueio, não é utilizada para desenvolvimento.
Desbloqueou, para de usar. Continuou usando, é vício. Simples assim. Ah, mas é a necessidade porque eu sinto paz. Não. Você quer ter um barato? Respira e solta e medita. Não tem maior barato que pode te dar. O silêncio que você pode ter um dia ouvindo a sua própria paz. Eu não estou criticando a erva, eu não sou hipócrita. Agora, eu vejo que hoje em dia está muito palhaçado o negócio aí. Entendeu? Tem pessoas que para incorporar, para ter um transe, que se você estudar, ela está tendo nada mais de um processo de psicometria, de teleamentação, de irradiação, de que a própria incorporação. Muito parecido com uma pergunta que uma irmã fez aí da irradiação. Muitas das vezes o médium, não todos, mas a grande maioria, é médium que não incorpora, tão irradiado, mas tomaram a erva, dá aquele barato, dá aquela sensação de leveza, de expansão consciencial lógica do raciocínio, aí faz lá as consultas, dá consultas maravilhosas, atende as pessoas muito bem, até há uma melhora, mas lá no outra semana, 15 dias, tem que usar de novo. Eu digo para vocês, com todo respeito, é difícil para mim, por mais que eu respeite, credibilizar o mentor responsável pela verdade crística e universal, a apoiar qualquer médium, a basear sua mediunidade por bengalas. Porque num dia que você usar, seja a erva que for, a planta que for, o ritual que for, o que for externo, para você ter caráter, para você manter a sua conduta, para você ter um discernimento sensato, para você ser um homem digno e uma mulher de bem, que dê exemplo da espiritualidade que você diz ter fé raciocinada e crença lúcida a seguir, realmente pode fechar as cortinas que o palhaço está no palco e a palhaçada começou. Não é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. Ok? Então não é uma crítica, é uma observação muito minha, muito particular e lógica. Agora, tem pessoas que ficam 30, 40, 50, 60 anos usando essas ferramentas, fazem as suas caridades, fazem os seus trabalhos, mas vamos pensar, aí ela desencarna, está lá no plano espiritual e a consciência do espírito está no coração, não está no cérebro. Tá? Mas não no sentido coração, órgão, no coração no sentido sentir, para dar o verdadeiro verniz a todas as coisas, além do que vê, além do que toque e além do que percebe pela inteligência apenas racional, ou animal em si, mas pelo senso de sentir angelical, porque Deus está em nós, e nós somos Deus, porque o universo, Deus, nos permeia e nos transpassa. Cabe nós nos sentirmos por nós mesmos para começar a perceber esse senso de verdade e realidade. Pois bem, homem, conheça-te e a verdade te libertará de todos os males. Então, quando nós começamos a perceber isso em nós, nós não vamos nos desfazer das bengalas, nós vamos passar adiante aqueles que ainda precisam. Porque o nosso progresso interior não necessita mais qualquer tipo de apego, de forma, modo e meio. O nosso progresso interior apenas necessita respirar e suspirar de alívio. Porque somos nós mesmos. Se abastecer da compaixão por nós próprios, porque nós, em exemplo de compaixão, não temos o que perdoar, porque já está tudo resolvido por dentro de nós. Agora, enquanto não for resolvido, para finalizar, usem e abusem das ferramentas que a Mãe Gaia, que a Mãe Natureza dá. Agora, qualquer ferramenta, mesmo sendo benévola, como o daime, ayahuasca, ou qualquer planta que for, ou qualquer rito que for, substituir a reforma interior pelo seu próprio ânimo de alma e crescimento de espírito, realmente isso para mim se chama egodo, fascínio, doença e mentira. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Me desculpe aí que eu fui falar de mediunidade, fui falando de outras coisas. E se Deus quiser, pelo menos uma vez por semana a gente vai fazer esses encontros, onde o Edson não é o dono da verdade, o dono da verdade é sua pai de espírito. E para encerrar,
não com chave de ouro, mas com a minha verdade interior. Se lhe doeu, tenha cuidado. Porque se eu falei a mentira, por que tá dodói? Se não lhe doeu, tá tudo certo. É mais um louco que nem eu. Fiquem na paz, viu? Boa noite a todos e vamos levar coisa leve. Não há deboche nem desdém. É a realidade. Quem está na sua verdade não tem o porquê se doer. E se doeu, é tua alma te dizendo, cuidado. E é o seu ego falando, chega, é eu que mando em tudo. Valeu, boa noite.